Já aberta a reunião, eu passo direto à apresentação do nosso palestrante. Nosso palestrante é gerente de projetos com mais de 15 anos de atuação nas áreas de tecnologia, estratégia e finanças. Com graduação em administração e pós-graduações em redes de tecnologia e gestão de projetos. MBA em gestão estratégica pela Fundação Getúlio Vargas. O nosso palestrante também é elaborador, revisor e tradutor das provas de certificação PMP, CAPM e PMI-ACP, pelo Project Management Institute. Revisor e tradutor do livro PMBOK, Project Management Body of Knowledge, edição 6 e 7. Membro da Comissão de Estudos Especiais de Gestão de Projetos, Programas e Portfólio, a BNT-CEE 93, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas. Também é membro do Grupo Global de Voluntários das Nações Unidas para traduções de conteúdo inglês-português em projetos e vice-presidente de afiliação do Clube Toastmasters Brasília Alumni UNB. Nosso palestrante vai nos brindar com uma palestra sobre a oratória, que é a força motora do Toastmasters. Passo a palavra ao nosso palestrante, companheiro de clube, Luiz Eduardo França. Obrigado, muito obrigado, Mota. Boa tarde a todos meus colegas do Clube Rotary, 5 de dezembro e visitantes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Falar um pouco de oratória e contar um pouco da minha história, por que eu estou aqui. Bem, seria uma surpresa enorme olhar 5 anos atrás e me ver aqui falando para um grupo de pessoas, alguns conhecidos, outros não. Com certeza eu me sentiria aterrorizado, porque 5 anos atrás, eu era uma pessoa que tinha muita vergonha, eu era muito tímido e não tinha a menor capacidade de falar em público. Isso me incomodava bastante, porque perdi muitas oportunidades na vida, no meu trabalho principalmente, em que eu tinha a oportunidade de falar, me expressar, de ser confiante, apresentar meus projetos e não conseguia. Isso me incomodou tanto e eu procurei várias maneiras de melhorar, como falar em público, como ser uma pessoa que tenha uma voz, que consiga se comunicar. Procurei cursos, fiz treinamentos, foram bons, mas o que me faltava era prática. Eu precisava de um lugar para praticar. Foi aí que encontrei um lugar muito interessante e que eu consegui realizar de forma prática discursos em que eu tivesse feedback, tivesse um acompanhamento e assim conseguisse melhorar. Além disso, o Rotary é um lugar excelente também para praticar, porque eles estão sempre apresentando os projetos, vendendo projetos, fazendo apresentações em escolas, como RILA, e isso tudo vem a calhar com a oratória. A oratória é primordial, tanto para o Rotary quanto para o Toastmaster, que é a organização que eu entrei. Então, eu estou aqui porque faço parte das duas organizações. Eu sou entusiasta tanto do Rotary quanto dos Toastmasters, e vou mostrar para vocês o quanto que elas se complementam. Deixem-me começar a apresentação com vocês. Eu já fiz a apresentação do Rotary e do Toastmaster em conjunto, e hoje eu queria abordar um pouco mais de forma prática, como eu posso compartilhar um pouco do conhecimento que eu aprendi no Toastmaster e no Rotary, e fazer também uma breve dinâmica no final, que vai ser muito divertida junto com vocês. Então, eu vou precisar de voluntários, no mínimo 3, no final da minha apresentação. E o que eu vou falar aqui? Eu vou falar o que há em comum entre as duas organizações, o que a gente pode aproveitar de ambas, ou seja, quem é membro do Rotary, como pode se aproveitar do Toastmaster e vice-versa. Lembrando que no final eu vou compartilhar com vocês um link da central de aprendizado do Rotary, onde você pode fazer mini cursos do Toastmasters especialmente focados para o Rotary. O Chico, que está conosco, fez alguns desses cursos e pode compartilhar também as impressões que ele teve ao fazer esses cursos, que são totalmente gratuitos para quem é membro da nossa organização. Bem, o que há em comum nas duas organizações? Primeiro, elas são centenárias.
Toastmasters, assim como o Rotary, tem mais de 100 anos, então tem muita tradição, tem muita história para contar. As duas organizações são formadas em modelo de associação, ou seja, um clube é fundado e as pessoas se associam livremente. Os líderes, as pessoas que fazem a gestão, a liderança do clube, são voluntárias, ninguém é obrigado a ser um líder e também ninguém recebe para isso. E as duas organizações são gigantescas, elas estão praticamente em todos os países do globo. Por isso, tem um alcance e impacto global. Então, vocês veem que o Rotary é um dos responsáveis por acabar com a polio. Então, as duas organizações ajudam as pessoas a crescerem de forma pessoal, social e profissional. Falando de oratória, o que é importante levar em conta? Que a oratória, ela só vai ser realmente impregnada, a gente só vai conseguir desenvolver a oratória se a gente alcançar o último estágio de aprendizado do nosso cérebro. Ou seja, não adianta ler sobre oratória, não vai adiantar nada se você não praticar. Ouvir, eu entro lá no YouTube, estou vendo, estou observando um treinamento de oratória. Isso também você vai aprender, mas não vai aprender na prática. Discutir com os outros é importante, mas principalmente a oratória você só aprende fazendo. Melhor do que o outro. Você só aprende a oratória ainda mais se você está compartilhando. Então, essa é a forma que o cérebro aprende não só oratório, mas qualquer campo do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, o Toastmaster no mundo ele está praticamente em todas as grandes multinacionais, ou seja, está no Google, está na IBM, está na SAP. Então, é uma organização que ela se forma praticamente em todas as grandes empresas. Aqui em Brasília, nós temos um Toastmaster aqui na Universidade de Brasília, e o Toastmaster vem crescendo muito com a ajuda do Rotary. Nós temos alguns Toastmasters que funcionam dentro de clubes Rotary, e aqui no Brasil a gente tem um, se não me engano, em Araras, e estamos abrindo outros. Então, caso algum rotariano tenha interesse em conhecer o Toastmaster, fazer visitas, aqui em Brasília nós vamos ter uma reunião presencial no sábado, lá na UNB. Depois eu compartilho com vocês o endereço, a hora e o local. Eu não sei se o Rotary também tem essa dinâmica de abrir clubes dentro de organizações como o Toastmasters, mas esse é um ponto, uma particularidade que pode ser diferente. O Toastmasters tem um foco muito profissional. Ele funciona muito bem para as empresas desenvolverem os seus talentos através do Toastmaster. Então, por isso que muitas empresas usam o Toastmaster para desenvolvimento de lideranças. Bem, vou dar umas dicas aqui, começando sobre discurso. Como fazer discurso? Afinal, oratória é uma forma de se expressar. Basicamente, os discursos se dividem em dois. Discursos preparados, onde as pessoas elas treinam, praticam, ensaiam e depois vão compartilhar o seu discurso em uma plateia já preparada para isso. A outra forma de discurso é aquele discurso de improviso, onde você é pego do nada e tem que entregar um discurso de surpresa. Então, esses são os dois tipos de discurso. No Toastmaster, a gente aprende a fazer os dois, tanto o preparado quanto o improviso. Eu vou falar um pouco do preparado, algumas dicas, o que a gente pode fazer para melhorar os nossos discursos preparados, e depois vou falar de improviso. Em primeiro lugar, como o próprio nome já diz, discurso preparado, você tem que estar muito preparado. Ou seja, você tem que dominar um assunto para você ir para um discurso preparado. Interessante também, quando você está no Toastmaster e você precisa entrar num projeto interessante, algum assunto que é desconhecido, você estuda aquele assunto e leva para a reunião. Então, é uma forma de você desenvolver também a sua capacidade e o seu conhecimento. Em geral, um discurso preparado, ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é importante para nós, oradores, quando formos fazer um discurso, estruturar muito bem o nosso discurso. Geralmente, a introdução, ela começa com muito impacto. Você começa levantando a voz, você começa aumentando o seu tom de voz e falando um pouco mais rápido. Quando você entra na parte de desenvolvimento, você pode diminuir um pouco o seu tom de voz, porque você vai ser mais explicativo e vai escolher ali 3 enfoques no seu discurso na parte de desenvolvimento.
E quando chega na parte final, que é a parte de conclusão, você volta a elevar a voz, volta a encher o peito, chegar mais perto da sua plateia, e aí termina o seu discurso com uma frase de impacto, um obrigado. Então, essa é uma forma muito interessante e é mais comum de estruturar o discurso. Com certeza, para um discurso preparado, deve haver um treinamento, ou seja, no mínimo 3 vezes. É importante você treinar. O que se recomenda é que você grave o seu discurso toda vez que você for fazer, para que você veja e faça um auto-feedback daquilo que você considere que possa melhorar. Quando você treinar o seu discurso, e principalmente quando você gravar, você vai entender que você provavelmente vai cometer alguns vícios. Ou seja, você pode estar fazendo gestos que não estão concatenados com o seu discurso. Você pode falar as tão famosas palavras de preenchimento, que aqui no Brasil a gente usa muleta, e eu vou explicar para vocês formas da gente diminuir as palavras de preenchimento, porque elas sujam o nosso discurso. Então, o treinamento é muito, muito importante para um discurso preparado. Outra coisa que a gente pode utilizar, outro elemento, que são os recursos audiovisuais. O grande problema é que as pessoas se baseiam muito nos recursos visuais e não enfocam a sua apresentação em si, mas no recurso audiovisual. Então, o que você sugere quando for fazer uma apresentação? Quanto menos texto, melhor. Principalmente aqueles blocos gigantes de texto em que você precisa ler. A pessoa, quando mostra, um orador, quando mostra aquilo, e a pessoa vai começar a ler aquilo, não vai mais prestar atenção no orador. Então, o que você sugere? Que você coloque figuras que são âncoras, para que a plateia e você se baseiem e seguir. Então, quanto menos texto, melhor. Quanto mais imagem, mais imagens âncoras, é melhor. Eu vou compartilhar com vocês depois um blog de um colega meu, que ele é Toastmasters, que ele é especialista em apresentações visuais em PowerPoint. Ele vive disso, é o trabalho dele. Então, ele dá muitas dicas de como fazer apresentações de alto impacto. Vestimenta é muito importante, principalmente para aquele público, ser um público mais sofisticado, que exige que você se vista de forma mais apropriada, você tem que se atentar a isso. Esse tópico é muito importante, atenção à postura e aos gestos. E esse percentual que eu coloco aqui, 55, 38, 7, é um percentual que foi estudado por pesquisadores na oratória, ou seja, a postura, o jeito que você se coloca, representa 55% do que é aquilo que você está se propondo. 38% é o seu tom de voz e apenas 7% é o seu conteúdo. Ou seja, 55% é a maneira como você se expressa. Assim você vai prender a sua plateia. 38% é a sua forma de falar, a sua entonação, o seu tom de voz. E apenas 7% é o seu discurso em si. Então, é muito importante a gente se atentar à forma como a gente se apresenta. Portanto, a voz, ela é uma âncora muito, muito boa no discurso. Sempre quando for iniciar um discurso, a gente tem que sempre começar com um alto impacto, sempre falando bem alto, bem forte, para que a gente prenda a atenção da plateia. E na hora de terminar, também, sempre terminar com a frase de alto impacto, um obrigado, muito obrigado, agradeço por estar aqui. Nunca terminar um discurso, então é isso, é isso. É muito ruim terminar um discurso dessa forma. Sempre termine com alto impacto. E o mais importante, que é o que é preconizado lá no Toastmasters, que são os feedbacks. Os feedbacks, eles são muito incentivados e todo discurso que é feito no Toastmasters tem um feedback, ou seja, uma pessoa que é preparada para dar o feedback daquilo que foi bem no discurso e aquilo que tem a melhorar. O feedback nos faz nos tornarmos oradores melhores. E agora, discurso de improviso, que é o outro tipo de discurso, que é muito difícil e é o discurso que eu mais me apavoro e ainda fico aterrorizado quando entro num discurso de improviso. Mas como melhorar um discurso de improviso? Treinando, praticando. E aqui no Rotary, no Toastmasters, a gente pode fazer vários discursos de improviso. Dica para discurso de improviso. Sempre agir naturalmente. Quando estiver com a plateia, pense que está falando com seus amigos. Eu geralmente, quando estou no discurso de improviso, penso que estou numa roda de bar.
como se estivesse junto com meus amigos. Mas é importante, mesmo no discurso de improviso, você se preparar. Ou seja, num discurso de improviso curto, de 1 a 2 minutos, você pode estruturá-lo em introdução, desenvolvimento, em conclusão. Ou seja, você já se prepara para um discurso de improviso. Ora, nada mais importante do que um discurso de improviso, você ter conteúdo. Aliás, como é que você vai falar alguma coisa de improviso se você não estuda, se você não lê, se você não está antenado com as notícias? Então, é muito importante você estar antenado com as questões da atualidade, ou saber de história, saber algo para se expressar, para se falar no discurso de improviso. Uma dica muito importante que os oradores mais famosos, os melhores oradores do mundo usam, eles têm, no mínimo, 5 hot topics, ou seja, eles têm um tópico de economia, eles têm um tópico de política, eles têm um tópico de saúde, um tópico de esporte, o que seja. Ou seja, esses são os principais temas em que as conversas, em que os discursos, em que as apresentações permeiam. Então, eu sugiro que, se você quer se tornar um bom orador, tenha um discurso pré-pronto, um discurso preparado em 5 tópicos quentes. Então, quando você for chamado para fazer um discurso de improviso, você já tem aquilo. Uma pessoa que é muito boa em improviso é o Obama, porque ele fazia a chamada dos tópicos quentes que ele já planejava, e quando ele chegava num discurso de improviso, ele já sabia o que falar. Uma outra dica muito importante é usar histórias pessoais. Nada melhor, nada mais natural do que, quando você é chamado para fazer um discurso de improviso, é falar de uma viagem que você teve, uma situação inusitada que você teve na sua vida. Outra dica muito bacana é o storytelling, ou seja, é contar as histórias. E aqui eu sugiro para vocês, quem não conhece ainda, procurem ler sobre o Ésopo. Ésopo é muito bacana, é muito interessante, porque o Ésopo é o rei das fábulas. E o Ésopo, ele tem centenas de fábulas curtas em que você pode estudar as melhores fábulas de Ésopo e incorporar as fábulas de Ésopo na sua vida e nos seus discursos de improviso. Não limitado a Ésopo, mas a outros grandes discursos. Muito importante também, para quem vai fazer o discurso de improviso e dar aquele branco, e professor faz muito isso, é interagir com a plateia. Às vezes você se depara com uma situação que você não consegue ou não lembra mais, você pergunta para a plateia: você, o que você acha? O que você pensa disso? É uma forma de você desenvolver o seu discurso. Também no discurso de improviso, se atentar à postura e gesto. Um orador nunca pode colocar a mão no bolso, fazer gestos que estão atrapalhando o seu discurso. Como o discurso de improviso e o preparado, tenha sempre uma frase inicial e uma frase final de impacto. E também aqui é muito recomendável, pessoal, quando vocês forem fazer um discurso, gravar. Dá uma olhadinha depois como é que você saiu, pergunte para alguma pessoa como é que foi o discurso, o que pode melhorar. Então, o feedback é o que nos faz tornar-nos melhores. Pessoal, agora eu queria fazer com vocês, depois dessas dicas que eu dei aqui, uma breve dinâmica da forma que a gente faz lá no Toastmasters. Discurso, pessoal, de 1 a 2 minutos. O tópico é surpresa. Eu vou dar o tópico aqui na hora. E quando terminar o discurso, eu vou dar um breve feedback do que foi bom e o que pode melhorar. Já estarei aqui com o meu relógio aqui, o meu cronômetro. Quando der 1 minuto, eu vou fazer sim, ok, que é o mínimo que você tem que falar. E quando der 2 minutos, eu vou fazer sim. Então, já estou habilitado. Como é que vai funcionar? Eu vou chamar o primeiro candidato e eu vou usar um recurso que alguns clubes Toastmasters usam e eu vou usar aqui, que é isso aqui. Na falta de sino, eu vou usar isso aqui, ó. E vocês vão entender por quê. No segundo discurso de improviso, eu vou explicar por que eu vou usar isso aqui. Então, eu queria chamar o primeiro candidato para fazer uma dinâmica de improviso, um discurso de 1 a 2 minutos. Quem se candidata? Você foi escolhido, Nilton. Olha só, eu vou te dar um tópico surpresa agora. Espero que eu não use meu sinal, mas se eu usar, não precisa parar, tá bom?
Então, vamos lá. O discurso é de 1 a 2 minutos, o tópico eu vou dar agora. Quando terminar, eu vou fazer um feedback do seu discurso, tá bom? Aproveite as dicas que eu passei. Então, vamos lá. Newton, tem uma posição que é do presidente mundial do Rotary. E você é um dos melhores candidatos pela sua desenvoltura, pela sua história. Nós somos do board aqui do Rotary Internacional. Por que deveríamos te contratar? Tempo. Por que deveriam me contratar? É em razão do meu autoconhecimento sobre o dia a dia de nossa instituição e já ter vivido e ter tido condições de posicionar-me por diversas vezes em altos assuntos sobre a nossa instituição. Eu concordo que nós temos que ter muita boa vontade e muita perspicácia para ser do board de Rotary. Para isso, nós temos que fazermos aquilo que de melhor nós temos condições para isso. Contem comigo, porque eu serei um dos que podem ter condições de engrandecer a nossa instituição. Obrigado e obrigado. Muito bom, Newton, muito bom, parabéns. Mas é difícil demais, cara. Porra, some tudo, cara. Você fez exatamente... Newton, você fez exatamente 1 minuto. Parabéns, você cumpriu o tempo mínimo. De qualquer forma, eu agradeço a participação e tudo mais. E o Chico sempre me colocando nas boas. Obrigado, Chico, mais uma vez. Você é demais. Newton, obrigado, muito Luiz bom. Eduardo. Muito bom, eu adorei o seu discurso de improviso. Você usou a sua experiência, contou a sua história, por que você deveria ter sido contratado, e isso te traz uma tranquilidade. Você vê que você trouxe toda a sua trajetória no Rotary para dizer por que a gente deveria te contratar. Bem, pessoal, por que eu usei aqui a minha panelinha aqui? Em alguns clubes Toastmasters, eles usam sino. Como eu não tenho sino, eu estou usando minha panela. E o que acontece? Quando um discurso de preparado ou de improviso é feito e a pessoa ela faz uma palavra de preenchimento, o barulho toca. E o que é a palavra de preenchimento? É o né, então. Você repetir a mesma palavra 2 vezes, como pode. Então, toda vez que uma palavra de preenchimento é falada, a gente toca o sinalzinho e a pessoa ela vai sendo impregnada com aquilo na cabeça e, naturalmente, ela vai falando menos palavras de preenchimento para que o discurso dela saia mais limpo. Então, vocês agora, do 2º e 3º discurso, já sabem que quando eu tocar, é uma palavra de preenchimento, mas não se assustem, podem continuar o discurso. Muito bom. E o que a gente faz também lá no Toastmasters? A gente conta, a gente escreve quantas palavras você falou. Eu lembro, Newton, que quando eu fiz meu primeiro discurso, de 2 minutos, eu falei 17 palavras de preenchimento. Você falou 3, então você está muito bem. Obrigado. Então vamos lá, gente. Para o nosso 2º discurso, quem é o candidato agora? Ou candidata? Vamos lá, Mota. Vou te passar aqui o... Maravilha, Mota. Vou te passar o tópico surpresa aqui. Mota, se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que você faria? Tempo. Luiz Eduardo, eu já tenho um projeto em mente. E esse projeto, o dinheiro da Mega Sena não me atrai e não me faz, não vai fazer fartura na minha vida. Mas esse projeto até porque nós somos rotarianos, fazer alguma coisa para servir ao próximo. Eu utilizaria ele, é evidente que, numa parte principal, eu utilizaria esse recurso para fazer alguma modificação substancial na vida das pessoas mais pobres. Essa é o meu, vamos dizer assim, a minha aspiração. Eu jogo na loteria até porque eu penso, se ganhar, eu realizo um projeto.
muito bom, Mota. Parabéns, parabéns. Salva de palmas para o Mota. Também o discurso de 1 minuto. Vocês perceberam que o Mota ele montou uma estrutura de discurso e improviso. Ele falou assim, olha, eu tenho um projeto, estou tocando esse projeto, ou seja, ele fez a introdução, aí depois ele começou a explicar, fez desenvolvimento, e depois ele concluiu. E ele falou 2 palavras de preenchimento. Então, foi muito bem mesmo, viu, Mota? Parabéns. Vamos lá, o último, discurso de improviso. Rival, mas, se invadissem o Brasil, o que você faria? Se invadissem o Brasil, eu ia chorar, eu ia ficar muito triste, eu ia ficar muito perdida. Mas, por outro lado, eu buscaria todas as minhas forças para ajudar as pessoas que precisam e buscar a solução para esse conflito, né? Eu tentaria, de alguma forma, me engajar em atividades que pudessem colaborar para, né? Eu estou partindo do princípio aqui que a gente está falando de uma invasão de guerra, né? Seguindo os exemplos da Rússia e da Ucrânia, mas eu acredito que eu tentaria colocar toda a minha energia em ajudar o próximo. Muito bom, salva de palmas para a Valéria. Teve um né e um 50 segundos, Valéria. Eu contei 5 nés. Ah, então, lógico, em pânico, assunto que você não sabe, vai vir né. Então, Valéria, é um ponto que você pode observar no seu discurso. Sim. Termina uma frase, é um né. Geralmente é uma forma de confirmar a sua frase. Então, quanto mais você evitar e prestar atenção no né, mais limpo vai ficar o seu discurso. E isso é curioso, né, Luiz Eduardo? Porque, assim, o discurso de improviso, ele vai trazer muito mais, porque justamente você está validando com você mesmo o que você está falando. Muitas vezes você está buscando na sua cabeça. Então, é a bengala, né? Não, Exatamente. É a bengala, então tem que ficar atento. Exatamente. Tem que ficar atento. Geralmente, o ideal é você fazer uma respiração. Termina a frase, respira, e vai para a próxima. É melhor do que né, botar a palavra de... Eu tinha uma professora de inglês super ultra avançada e ela usava a bengala do né no meio das frases de inglês. Era muito engraçado. Né? É interessante, pessoal, que tem pessoas que começam o discurso com então. É horrível. Você começa com o discurso então, você já está começando com a palavra de preenchimento. Então, pessoal, essa foi uma palhinha, uma demonstração do que a gente faz lá no Toastmasters de dinâmica de improviso. Espero que vocês tenham gostado. Então, percebam que só uma das técnicas ela ajuda bastante a gente melhorar o nosso discurso. Bem, para vocês que estão interessados em saber mais sobre os cursos que o Rotary tem do Toastmasters, ou seja, que o Toastmasters desenvolveu especialmente para o Rotary, é só entrar lá no learn.rotary.org, procurar catálogo de cursos, e aqui, ó, no canto direito inferior, desenvolvimento profissional. Quando clicar no desenvolvimento profissional, vocês vão ver vários cursos do Toastmasters que vocês podem utilizar gratuitamente, e aqui tem um link embaixo aqui. É meio difícil, mas é melhor ir pelo learn.rotary.org. Assim eu me despeço, espero que vocês tenham gostado, aguardo a nossa próxima reunião e um muito obrigado a todos. Eu devolvo a palavra, então, ao presidente para os agradecimentos. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Também o Chico, o Chico já preparou o certificado, já está encaminhando. Na hora que você abrir o e-mail aí, já vai estar lá no e-mail. Tá? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa reunião. Neste momento, eu convido a todos para que, saudando o pavilhão nacional e batendo o sino, encerramos mais uma reunião do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, e momento em que a palavra fica livre.